urgente, breaking news. Para tudo que você tá fazendo aí, porque eu parei tudo aqui para gravar essa análise para vocês. Acompanhe aí comigo que vale a pena. Em uma reportagem do jornal norte-americano Washington Post, afirmou que o julgamento de Jair Bolsonaro vai confrontar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o jornal, o julgamento marca uma reviravolta no Brasil. O Washington Post diz que o país tradicionalmente escolhe a conciliação ao invés da acusação quando se trata de crimes contra a democracia. Eles citam a ditadura militar de 1964 e a lei da anistia, que perdoou crimes cometidos nesse período. O jornal também diz que o julgamento abriu um abismo entre o Brasil e os Estados Unidos e que o país não recuou mesmo com o aumento da pressão do governo de Donald Trump. O veículo afirma ainda que o julgamento pode estabelecer um novo precedente para a responsabilização política. Mas o Lorival traz uma apuração importante. O governo Donald Trump estaria preparando novas medidas contra o Brasil. Que informação é essa, Lorival? Nesta tarde de segunda-feira, em Washington, a sensação de fontes minhas era de que é iminente a adoção de sanções contra o Banco do Brasil, pois é concentrada muito nas mãos dele. Naturalmente, seria uma decisão do Tesouro americano. No passado, outros bancos foram multados, pelos Estados Unidos por violar regras relacionadas com países sancionados. Então, o BNP Paribas francês teve a maior multa, que foi de 9 bilhões de dólares, e outros bancos também sofreram esse tipo de multa. Além disso, já está sendo preparada uma tarifa, igual a que nós estávamos falando que foi aplicada contra a Índia, seria aplicada também contra o Brasil, que importou 12 bilhões e meio de dólares da Rússia no ano passado. Lembrando que no caso da Índia foi uma tarifa de 25 mais 25%. Isso estaria dentro de um horizonte, segundo as minhas fontes, hoje à tarde, sempre acentuando que isso é a apuração de hoje à tarde, as coisas podem mudar, mas dentro de uma semana a uma semana e meia, até 10 dias, seria aplicada essa nova tarifa contra o Brasil por causa de importação da Rússia. E além disso, começam na quarta e vão até quinta-feira as negociações, a audiência no USTR, o Escritório do Representante de Comércio, e já há uma forte coordenação entre os setores e as empresas dos Estados Unidos, no caso do setor agrícola, pedindo que sejam mantidas e até fechado o mercado americano para os produtos brasileiros e aberto para que a China, a negociação para que a China compre os produtos agrícolas brasileiros. Também outros setores, por exemplo, de tecnologia, os Big Techs, reclamando muito do imposto de 15%, que foi colocado em outubro do ano passado por medida provisória, e também das regulações de inteligência artificial, das plataformas digitais de maneira geral, e outros setores também, cada um apresentando queixas. No caso do agronegócio, dizendo que o Brasil não é, a competitividade do Brasil se deve ao desmatamento ilegal e ao trabalho escravo. Então, uma linha de ataque bastante dura, já assimilada pelo USTR americano, que vai dificultar muito o trabalho dos negociadores e dos representantes das empresas brasileiras. A disposição é de manter essas tarifas de 50% e de, em seguida, adotar uma nova tarifa por causa da importação da Rússia. A tentativa de blindagem de um ministro com uma ordem para um banco que é semipúblico, Banco do Brasil também tem ali participação privada, é uma economia mista, mas uma ordem para tentar obrigar um banco a proteger o ministro pode criar um efeito cascata na economia brasileira gigantesca, porque a utilização da sanção apenas em um dos agentes serve como exemplo para que outros não façam a mesma coisa. E esse é o detalhe mais importante. Os Estados Unidos não precisam sancionar todos os bancos brasileiros. Sancionar apenas um já é uma sinalização suficiente para que todos os outros não queiram mais ter relacionamento com aquela pessoa sancionada. Quem tem conta no Banco do Brasil, cancele, tire dinheiro imediatamente. O Banco do Brasil é 51% estatal, o Banco do Brasil vai cumprir a decisão do Flávio Dino e o Banco do Brasil será sancionado pela Lei Magnitsky e vai ser desligado do sistema SWIFT global. Tirem imediatamente seus dinheiros
do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil será sancionado, isso é uma certeza. Se chegou, vamos dizer assim, ao limite e qualquer coisa a mais que se possa fazer não terá efeito. Não, sempre dá. O Trump nem de perto ele acionou todos os mecanismos que estão à disposição dele para pressionar o Brasil. A lei Magnitsky mesmo, ela fala que aqueles que prestarem suporte, apoio logístico, etc., ao sancionado, incorrem nas mesmas sanções, ou seja, podem sofrer as chamadas sanções secundárias, que basicamente é a mesma coisa que o Alexandre de Moraes está sofrendo, né? Com relação a essas pressões para derrubada de conta bancária, perder cartão de crédito internacional e etc. Inclusive, essa foi uma das pautas que eu e o Paulo Figueiredo nós apresentamos ao secretário do Tesouro americano, né, o Scott Bessent, dizendo que, olha, as matérias da imprensa brasileira estão dando conta que a vida do Alexandre de Moraes não mudou tanto. É preciso realmente colocar para valer essa aplicação da lei Magnitsky. Até para que os Estados Unidos não percam força, porque se os americanos sancionam alguém e essa pessoa tem pouco impacto na sua vida, há de concordar que há um enfraquecimento, então, dessa ferramenta à disposição dos americanos. Eu não vejo o presidente Trump permitindo, né, esse enfraquecimento. Então, acho que é muito mais provável você avançar nessas sanções, você partir para outros mecanismos. Tem, inclusive, semana passada, a Comissão de Comércio dos Estados Unidos falando, e foi antecipada por um tweet, um post do Donald Trump na Truth Social, dizendo que os estados brasileiros, que basicamente regulamentarem as redes sociais, aqueles que privilegiarem indústrias, veículos de comunicação chinês em detrimento dos americanos, etc., vão sofrer tarifas adicionais. Ou seja, o Brasil, com a nova regulamentação do Marco Civil, com a urgência tratorada e aprovado o requerimento de urgência de regulamentação de redes sociais, como o presidente Hugo Mota fez semana passada também, ou 2 semanas atrás, no Congresso Brasileiro, o Brasil está ticando em todas as caixinhas para um aumento das tarifas. É por isso que a gente fala, os empresários, eles não têm que buscar o governo americano. Vocês podem contratar o melhor escritório de lobby de todos, vocês podem contratar o Ballard, vocês podem contratar quem quer que seja. Vocês não vão ter sucesso nessa empreitada aqui nos Estados Unidos, porque o Trump não vai voltar atrás sem ter nenhum tipo de avanço do lado brasileiro. E está notório o que o Brasil está vivendo. Se o Alexandre de Moraes sair vitorioso, esqueça que você vai ter uma eleição ano que vem livre, vai ter uma eleição ano que vem onde vai estar ali a direita permitida, onde estarão na disputa não só presidencial, mas também para o Senado, pessoas que o Alexandre de Moraes assim desejar. E é contra tudo isso aí que a gente está lutando, para resgatar as liberdades do Brasil, né, para soltar os presos políticos e, como disse o secretário Landau, né, braço direito do Marco Rubio, para resgatar a harmonia entre os poderes. Eu recebi um pedido bastante interessante hoje que veio de interlocutores em Washington. Eles me pediram para colocar em um vídeo, 2 minutos, 3 minutos, falas destes ministros da primeira turma sobre o presidente Bolsonaro, com legenda em inglês, para mostrar exatamente quem estará julgando e a falta de imparcialidade que nós veremos a partir de amanhã. Então, eu fiz a pesquisa aqui, ainda estou pesquisando alguns vídeos, mas um deles, por exemplo, é o próprio Flávio Dino chamando o presidente Bolsonaro de diabo, demônio, satanás. Esse é o juiz, né, que vai julgar o presidente Bolsonaro a partir de amanhã. Vai ficar tudo exposto e gravado nos anais da história. Quantos anos vai pegar o nosso querido Bolsonaro? Olha, ô Emílio... 30? Por aí, né? Quarentinha. É daí pra cima, é entre 30 e 40. Porque, veja, eles estão somando, já começa também aí o erro, né? Então, eles falam assim, houve uma tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado. Como é que eu vou abolir sem um golpe? Ou como eu vou golpear sem abolir? Pô, é a mesma coisa. Sim. Se é a mesma coisa, não dá pra você julgar 2 vezes por um crime só. Mas eles estão fazendo isso. Nisso já vai 30. E aí eles vão recheando o bolo ali com depredor, porque aí todo mundo virou autor intelectual da depredação que houve no dia 8. Aí foi lá também, depredação do patrimônio tombado, não sei o que e tal, enfim, chega nisso, 40 por aí. Então, agora é o seguinte, se votar o Alexandre de Moraes, o advogado, que era o advogado do Lula, e o Dino, que é o ministro, acabou. A discussão, além disso, é quanto é a pena, é para onde ele vai, porque ele está cumprindo uma prisão domiciliar. E eles querem que vá para a Papuda. Vai para a Papuda, na sua opinião? Olha, não devia. E não devia nem estar discutindo isso agora. Veja, como é que eu vou discutir para onde o cara vai se nem teve o julgamento? Mas é um julgamento que todo mundo já sabe o que vai ser, né? O julgamento mais... A gente sabe, mas o juiz não deveria, né? Quer dizer, se o juiz sabe, tem alguma coisa errada, né? Então, a minha leitura é que, claro, é uma leitura política, não é jurídica, mas eles vão agora, a primeira turma vai julgar, vai condenar. Ele não pode ser preso
não pode cumprir pena agora, porque pela jurisprudência do STF Ainda atual, tem, enquanto cabe recurso, ele não pode começar a cumprir a pena. Mas ele já está preso. Mas já está, Sim. Todos os ex-presidentes até agora que foram presos, Lula, até o Temer, quando ficou preso, foi em cela especial. Sim. E vamos lembrar que na Papuda teve gente que morreu, pô. Então, assim, é um lugar que não tá bacana de cumprir pena ali. É um grande erro levarem ele para Papuda, porque os ex-presidentes, eles não têm direito a uma cela especial. Mas por uma questão de segurança, tradicionalmente, se deixa numa cela especial num lugar adequado. Se comprovar que houve a tentativa de golpe, o julgamento ainda vai ocorrer, eu acho que é muito importante julgar, é um pouco como encerrar os ciclos do atraso no país e ter a consciência de que a divergência que é legítima e desejável numa democracia deve se manifestar dentro das regras do jogo. Essa ideia de que quem perdeu tenta levar a bola para casa ou mudar as regras é um passado que nós precisamos enterrar. Eu acho que o papel do judiciário é julgar os casos que lhes são apresentados. Vale para plataformas digitais de responsabilização, vale para uma denúncia criminal feita pelo Procurador-Geral da República. Portanto, eu acho que o julgamento precisa ser feito com absoluta serenidade, mas cumprindo o que diz a Constituição e o que diz a legislação. Sem interferências, venham de onde vier. A gente está lá para cumprir uma missão, que é uma missão difícil, mas é também a missão de servir ao Brasil da melhor forma possível. O de política Caio Junqueira, porque o governador Tarcísio de Freitas entrou nas negociações pela aprovação do chamado PL da Anistia e até já falou com o presidente da Câmara, Hugo Mota. É isso, Caio? Isso, uma movimentação bem importante dele hoje de manhã. Nós trouxemos agora no começo da noite essa apuração. Márcio, o que acontece? Hoje pela manhã, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebe o presidente do seu partido, deputado federal Marcos Pereira, para uma reunião para tratar de anistia. Essa imagem vai para as redes sociais, Marcos Pereira publica eles ali, dizendo que trataram do assunto e como esse assunto poderia avançar no Congresso Nacional. Até aí tudo bem. O que depois a gente conseguiu levantar? Que nesta conversa entre os dois, houve uma call, né? Eles fizeram um telefonema para o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é o responsável não só pela pauta, mas ele também é correligionário do Tarcísio. E aí o governador de São Paulo entrou diretamente numa articulação com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para verificar a melhor forma desse projeto avançar. Isso na véspera do começo do julgamento do Bolsonaro e companhia amanhã no Supremo Tribunal Federal. O que ficou ali acertado? Qual que foi a mensagem que tanto o Marcos Pereira como o governador Tarcísio passou para o presidente da Câmara? Primeiro, que o Republicanos ia fechar questão em relação a esse assunto, o que vincula automaticamente o apoio do presidente da Câmara a essa agenda. E segundo, que ele deveria, que o Hugo Mota também sinalizou isso, que nas próximas semanas, nos próximos dias, deve finalmente pautar esse assunto para ele ser apreciado na Câmara dos Deputados. É o governador de São Paulo entrando diretamente, isso tem um acerto também com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e depois ali também houve uma conversa dele com o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, para comunicar esse acerto informal que foi feito entre Tarcísio Marcos Pereira e o presidente da Câmara. Ou seja, com isso, esse assunto, PL da Anistia, deve retornar aí na agenda política de Brasília nas próximas semanas. Márcio. Supremo oferecerá meditação a ministros na véspera do julgamento de Bolsonaro. Faz uma chazinha, respire, inala, prende, controla, fique em paz. Até ter uma matéria, eu nem coloquei em vídeo, porque eu não acredito que seja real. Eu só acredito ouvindo da boca de Eduardo Paulo Figueiredo. A imprensa brasileira está na seguinte, olha, nós podemos ter sanção em paralelo, em tempo real. Depender e sanção ao longo do julgamento. Eu não acho, gente, que isso faça muito sentido, sabe? Não é uma decisão que você toma assim, decidiu isso, o dedo estalou, tá tudo resolvido. Pode ser que isso aconteça, mas vindo do consórcio, eu vi muita gente compartilhando nas últimas horas. Primeiro quem levantou essa tese foi o Thomas Trauman, que é ex-ministro da Dilma, ex-assessor do Palocci. O que é que eu fico pensando, Parece que a galera joga pra cima essa narrativa, porque aí se os ministros, votarem como todo mundo espera que eles votem, aí o que é que o consórcio vai falar, Mesmo sob a possibilidade de ser sancionado, os ministros não se dobraram.
mostraram que a corte é independente. E se não levar por essa linha e também não tiver nenhum tipo de sanção, vai falar lá, ó, o Trump abandonou o Jair à própria sorte. O Eduardo não manda mais em nada. Então parece que a imprensa tá pegando o hype no momento, jogando algo pra cima, que não sei se é a verdade verdadeira dos fatos, né? Eu não vou comprar o que o consórcio tá falando, mas tudo bem. Aí o mesmo Estadão faz um textão, só trouxe aqui 2 parágrafos, pra vocês entenderem. Isso aqui eu podia ter colocado até lá na frente. A gente fala do Ciro Nogueira, que apareceu ontem numa denúncia. O judiciário precisa se afastar da política. Aí a preocupação deles é um caso específico que envolve o seguinte, ó. Ao sugerir que a troca na presidência do TSE poderia salvar Bolsonaro, Valdemar ilustra como políticos enxergam as cortes superiores como espaço de barganha, não de justiça. Bom, talvez isso não seja só uma visão do Valdemar. Talvez seja uma visão que tomou conta do país inteiro. E não adianta querer dourar a pílula. Tanto que o Estadão ainda fala assim, ó, um judiciário que aceita esse papel e com aparentemente gosto, então o Estadão confirma que isso realmente acontece, torna-se alvo fácil de críticas, nem sempre republicanas ou bem-intencionadas, ou seja, críticas que vêm do consórcio. São as únicas que são aceitas. A confiança da população na justiça depende fundamentalmente da convicção que ela se pauta exclusivamente pelas leis e pela Constituição, não por predileções partidárias. Difícil de acreditar que o judiciário não gosta do Lula, né? Pelo menos gosta mais de Lula que de Bolsonaro. Nossa democracia não precisa de um Supremo militante, mas sim sereno, que fale menos e decida melhor. O país anseia por um Supremo que estimule mais a discrição de ministros como Fachin ou Rosa Weber, né? Ora aposentada. É o caso de reafirmar o óbvio. O judiciário não era na política? Quanto mais os ministros reforçam essa caricatura, mais fragilizam a autoridade das cortes superiores e mais abrem espaço para a corrosão de sua legitimidade. E aí vamos ver, né? A corrosão da legitimidade. A Folha de São Paulo publicou essa nota, que foi a melhor do dia de ontem aí. Até honesta, né? Bem honesta na parte do tempo. Que pegou, colocou em forma de tópicos, né? Pontos, explicou por que esses pontos são controversos. Na cabeça de vocês não tem nenhuma controvérsia. Vocês já fizeram um juízo de valor, né? Muito bem claro. Mas ver a imprensa nesse exato momento falar sobre isso, vocês questionam. Por que a imprensa não falou sobre isso lá atrás? O papel da imprensa não é ser porta-voz do governo ou porta-voz da oposição. O papel da imprensa é busca pela verdade. Ou pelo menos deveria ser isso. Né? A Andresa Matais não sabe. A Andresa Matais acha que ser imprensa é divulgar documentos oficiais de forma acrítica. Né? Ela seria a pessoa, como bem disse aí o Mário Rosa no Poder 360, que iria cobrir o caso aí do Vladimir Herzog, que faleceu, né, bateu as botas, pelos documentos oficiais do DOI-CODE. Né? Ela seria aí, né, na época, uma, sei lá, né, como pode falar, um ajudante da ditadura, ou seja, ela não mudou nada, ela está na mesma posição. Eu sei que Sérgio Feitosa fala o seguinte, né, defesas reclamam de método controverso de Moraes em processo da trama golpista. Tem uma palavrinha leve, né? Um controverso. Mas tudo bem. O ministro tomou decisões controversas e conduziu com velocidade, né? Ação penal para evitar que o processo contra Bolsonaro fosse contaminado pelo calendário eleitoral de 26. Eu acho que o julgamento de Bolsonaro já está contaminado, totalmente contaminado, do início até o fim, mas é só minha opinião. O método de Moraes foi criticado pelas defesas dos réus. A principal discordância estava na demora do envio da íntegra do material apreendido pela PF aos advogados envolvidos no processo. Os advogados de Braga Neto acusaram Moraes de ser parcial e violar prerrogativas da advocacia. Sua suspeição decorre do fato da denúncia apontá-lo como uma pessoa que seria vitimada pelos denunciados, sendo natural e evidente a contaminação subjetiva do julgador. A defesa de Bolsonaro diz que o ex-presidente viveu um ambiente de massacre com quase 2 anos de vazamentos dos processos. A defesa, apesar de dizer, não teve a amplitude da defesa garantida. Em reiteradas oportunidades, foi afirmado e reafirmado por Moraes que a prova que importa é eleita pela acusação, o que é um sinal para o julgamento que se aproxima completa. Procurado, o gabinete do ministro não se manifestou. Não quis falar com a Folha de São Paulo. Aí vamos lá. Sérgio Feitosa foi botando por tópicos. As decisões controversas. Primeiro, acesso às provas. Esse vocês já ouviram de todos os ângulos diferentes, né? Moraes negou acesso da íntegra do material apreendido pelas defesas por meses após a denúncia da PGR. Não foi antes da denúncia, assim, não, o caso aqui está sob sigilo, a gente pode deixar vazar, porque a procuradoria está se debruçando, pode ter, porque, pensa o seguinte, falando minha opinião de leigo,
Como a Procuradoria ainda não tinha apresentado a denúncia, talvez ela fale, não, ainda estou com alguma dúvida, tem isso aqui, posso pedir mais alguma diligência, posso pedir uma nova busca e apreensão, posso falar isso, posso falar aquela coisa. Então, às vezes, você vai falar, não posso dar acesso, porque se eu der acesso aqui, e as pessoas ficarem sabendo, podem destruir provas, fazer isso, fazer aquilo outro, beleza. Mas, e uma vez que a denúncia foi apresentada? Por que não dá logo acesso na íntegra a todo o material? A autorização só veio após a abertura da ação penal. O material foi repassado pela PF faltando 5 dias para o depoimento das testemunhas. E esse material, cerca de 75 terabytes de arquivos, áudios e documentos. Pouca coisa, né, gente? A defesa de Bolsonaro diz, em alegações finais, que a forma como Moraes conduziu a ação penal limitou o exercício do contraditório, da ampla defesa. Um exemplo disso, afirma o advogado Celso Vilardi, foi quando o ministro do Supremo negou o pedido de adiar o depoimento das testemunhas pela falta de tempo hábil para analisar as provas. Moraes diz que a denúncia da PGR não utilizou nenhum desses documentos, áudios, vídeos e mídias do material bruto obtido pela PF. Na verdade, nem são provas, diz o ministro. Nem são provas. São documentos que, juntei aos autos, a pedido da defesa, isso não pode atrapalhar a sequência da instrução. E aí o advogado de Bolsonaro argumentou. Criou-se no presente caso, um inimaginável filtro. Prova seria apenas aquilo que foi de interesse à acusação. O restante, o quanto pode interessar a defesa, nem provação, não é nada. Você tira o valor. Quem que garante que não tem nenhuma prova ali no meio? Porque a PF não achou que era importante, porque a procuradora achou que não era importante. Você já tá lidando como se fosse um pedaço de bosta ali, né? Pra que você quer essa porcaria? E por isso, não precisa ser conhecido a tempo da inquirição das testemunhas ou mesmo dos interrogatórios dos réus. A defesa de Braga Neto compara a atuação de Moraes com um document dump, estratégia de despejar volume excessivo e desorganizar de documentos em processo judicial para dificultar a análise das defesas. Aspas. Os dados constantes nesses autos representam a volumosa quantia de 80 terabytes. Uma análise minuciosa, como demanda o exercício do contraditório em prazo tão curto, desde quando todo o material foi fornecido, é tarefa inexequível. Eu acho que o erro de Bolsonaro e Braga Neto foi ter contratado algum advogado. O erro dele foi esse. Só foi perda de tempo. E não de tempo, não, de dinheiro, né? Gastou dinheiro à toa. Um julgamento desse, pra que se defender, velho? Deixa lá, vai lá, acusa aí, a revelia, faz aí, me prende. Aí vem a velocidade do processo. O tempo total de abertura do processo contra Bolsonaro até o início do julgamento é de 144 dias. Tá acelerado. A principal queixa se refere à impossibilidade de analisar todo o material da investigação com pouco tempo de processo, tendo de conciliar o trabalho de averiguação das provas com as sucessivas audiências de depoimento das testemunhas e dos réus. Foi impossível analisar todo o material apresentado em tempo hábil, diz o Matheus, que é advogado Augusto Heleno. Arquivos em tamanho absurdo, que os computadores de uso comum não conseguem nem baixar, sem nenhum índice ou explicação do que pode ser encontrado. A defesa de Bolsonaro diz que foi atropelada pela velocidade, e a de Braga Neto reclama que, além do material, sobrevieram atos de instrução quase diários, tornando impossível a análise efetiva no decorrer do tempo. E acho que esse tipo de informação qualquer leigo entende. Aí depois tem acariação sem gravação, que é o momento que você coloca para um bater boca com o outro. E não podia gravar. Se Braga Neto fosse desmentir o sítio, não pode gravar. Não pode gravar. Em um dos últimos atos do processo, Moraes permitiu a criação de Braga Neto com o sítio, Anderson Torres Freire Gomes. O ministro, porém, negou que a audiência fosse gravada pelas defesas, proibiu o acesso à imprensa. Não pode. Vai aqui, né? O Braga Neto, enfim. Em ata da audiência, Moraes justificou a medida dizendo ser importante para evitar que os réus fossem submetidos a pressões indevidas, que poderiam comprometer a instrução processual. Aí o José Lima, né, advogado do Braga Neto, disse que não havia motivo para a decisão. E aí o que ele fala, né? Não, a pressão aí, né, das pessoas, tudo mais. Pois bem, se for pressão por pressão, no interrogatório dos réus, a TV Justiça fez transmissão ao vivo. O Supremo usou câmeras novas, fez ajustes técnicos para garantir imagens de alta definição. Mas aí não pode. Distanciando-se de toda a lógica processual que vinha sendo adotada na presente ação penal, o ato da cariação foi o único realizado a portas fechadas. A defesa de Braga Neto também questiona as razões levantadas por Moraes para manter o preso, o ex-ministro, desde dezembro de 2024. Ela disse que nesses quase 9 meses
o ministro mudou de argumento e negou reiteradamente os pedidos por liberdade. Mais censurável ainda é constatar que, com base apenas na palavra de um delator, sem credibilidade e assumidamente coagido, o Braga Neto está preso sem culpa, formada desde dezembro de 2024. E participação de outros núcleos, que também, esse aqui eu como leigo não consigo entender. As defesas também criticaram a decisão de Moraes de proibir que os advogados dos réus do núcleo central participassem dos depoimentos dos denunciados dos outros núcleos da trama golpista. Segundo Celso Vilardi, esse impedimento cria uma situação em que a defesa de Bolsonaro não podia fazer perguntas ao general Estevão Teófilo, que é acusado de anuir com a proposta golpista do ex-presidente, porque os dois estavam em núcleos diferentes. Não há violação para defesa maior do que essa. Você imputa uma reunião entre dois acusados, tá lá, ó, tá junto. 2. Você desmembra o processo entre os dois acusados. E 3. Você impede que a defesa possa participar dos interrogatórios, mas a inquirição dos co-réus foi vedada. Mas você tá lá, cara, eu não posso nem falar com ele, nem fazer minhas perguntas. Não, pode não. Esse é o julgamento de Bolsonaro. A imprensa viu tudo isso. Isso aqui não é novidade. Diversos editoriais ao longo dos anos foram publicados, críticos até. Diversos jornalistas de opinião deram opiniões contrárias ao que está acontecendo, em poucos momentos de lucidez. E chegamos aqui, essa semana. Amanhã é dia 2, amanhã começa aí. Se tem algumas coisas que estão claras desde já, eu acho que o Fabiano Lana foi até... Não vou falar que justo, porque esse cara é um safado. Mas no ponto que ele levanta, eu acho que ele está certo. Acho que ele está certo. Não haverá consenso sobre o resultado do julgamento de Bolsonaro. E ele coloca um ponto interessante. Ele compara o que está acontecendo com Bolsonaro, com o que aconteceu com Collor e o que aconteceu com a Dilma. E aí ele fala de vocês, e eu acho que ele está certo. Ele fala assim: quem está com certa idade vai se lembrar que o impeachment do Collor, em 92, foi uma espécie de consenso nacional. O processo que vai da acusação, feita pelo irmão de Collor, o tráfico de influência do empresário PC Farias no governo, em maio daquele ano, até a votação do impedimento do presidente da Câmara em setembro, foi uma espécie de entendimento nacional. No sentido que tínhamos um incapaz perigoso no poder que precisava ser apeado do Planalto. Na mídia, apenas um grupo de parlamentares folclóricos, como Roberto Jefferson, apoiava o caçador de Marajás, que sucumbiu em escândalos envolvendo denúncias de corrupção, desavenças familiares e luta inglória contra a inflação. Pouco mais de 2 décadas depois, temos a queda da Dilma. Houve mais resistência contra seu impedimento, mas é preciso lembrar que Dilma não tinha mais sustentação popular. Sua aprovação não chegava, né, nem a 10%. E também não tinha apoio político. O Brasil viveu uma mistura tóxica de revelações da Lava Jato, inflação, desemprego e recessão causada em boa parte por medidas que a Dilma impôs ao país. Houve até mesmo, isso daqui na época realmente teve os diálogos, né? Certo alívio por sua queda entre seus supostos aliados. Eles admitem isso em conversas reservadas. Teve galera que falou, graças a Deus não levamos da Dilma. Tem gente da esquerda, inclusive, que diz que até o Lula teria trabalhado em determinado momento para empurrar a Dilma aí, que só está trazendo desgaste pra gente. De certa maneira, Bolsonaro pode ter cometido crimes mais graves do que Collor e Dilma. Aí diz que Bolsonaro está sendo investigado por um golpe de Estado, toda aquela dentro que vocês já sabem. Né, teria conspirado contra as próprias instituições brasileiras. Se tivesse sucesso, o Brasil poderia voltar à sua ditadura. Aí vem aquele papo furado. Só que hoje, às vésperas da Inquisição, não vemos nada próximo do consenso de Collor. Todo mundo achava que Collor tinha que cair. E nem mesmo da força massiva da população que se voltou contra Dilma. Pelo contrário, a força do povo ao lado de Bolsonaro. O apoio de Bolsonaro segue com cerca de 40%. Em algumas sondagens de opinião, está em empate técnico com Lula na disputa pelo Planalto. Em outras, ele está vencendo. É notável que Bolsonaro conserve sua força após tantos reveses, com toda a imprensa contra, com todas as fake news publicadas. Os que defendem Bolsonaro, inclusive, contam a história invertida dos documentos oficiais. Porque aqui ninguém é porta-voz do regime, as pessoas vão em busca da verdade. Para eles, houve Maracutá em 22, e Bolsonaro, esse sim defensor da democracia, sofre uma perseguição do sistema liderado pelo Supremo, com a face exposta de Moraes. Delírio? Se for, pode incluir muita gente, metade do país está delirando. Conforme a pesquisa Atlas Intel divulgada em agosto,
chega a 45% o percentual de brasileiros que consideram que o Brasil vive uma ditadura de toga. Não há resposta definitiva e cabal de por que a condenação de Bolsonaro está longe de consenso, ao contrário dos demais julgamentos de ex-presidentes. Uma delas é que o antipetismo talvez seja a maior força política brasileira, próxima de 50% da população. Bolsonaro soube liderá-la sem nuances. Disse depois FHC, Bolsonaro, com seu estilo grosseiro, populista e ríspido, foi o único político brasileiro que conseguiu derrotar o petismo na eleição para presidente. Foi também, como uma barata de holocausto, um político de longa trajetória que sobreviveu à Lava Jato. Mais do que isso, na época, Bolsonaro não só saiu ileso, como ele saiu exaltado, porque em diversos momentos ficou claro que Bolsonaro se recusou a participar do esquema. E isso conta no imaginário popular. Bolsonaro foi a última esperança de dar um jeito no Brasil para multidões. Outra questão, e essa que o PT tenta fazer dia sim dia também, redes sociais, o PT quer censurar todo mundo. Na época de Collor, isso daqui é muito verdade, qualquer consenso que envolvesse os principais veículos de mídia era praticamente garantidor da tendência geral da opinião pública. Se a Globo e os jornais Estadão Folha tivessem alinhados, acabou, irmão. Você não vai peitar a Globo. Você não vai. O mundo agora é outro. No caso de Dilma, as redes já tinham um papel forte para mostrar divergências ao acordo nacional, mas não era suficiente para salvar Dilma. E hoje tudo mudou. Cada brasileiro tem seu megafone para protestar, para divergir. Agora encontra outros brasileiros, nós, aqui, a tropa, na mesma condição. Eles acabam por se unir contra os veículos de mídia, contra o Supremo e mesmo contra as instituições para questionar o julgamento do presidente. Estão atentos a qualquer descuido, a qualquer heterodoxia. Sem dúvida, o futuro condenado Bolsonaro mantém sua força por causa dessa nova configuração da sociedade. Isso é uma das coisas que eu sei pontuar, né? Porque você fala, qual foi a melhor medida do governo Bolsonaro? Não sei qual foi a melhor medida do governo Bolsonaro. Mas quando me perguntam, para você, qual é a coisa mais importante que Bolsonaro já fez? Essa resposta eu tenho para mim, a que foi mais. Eu consigo elencar uma. Foi despertar as pessoas para a política. Ninguém conseguiu fazer da forma que Bolsonaro fez. Absolutamente ninguém. Sexta-feira aí, eu tava ouvindo lá o Ruizão e o Atush. Tá ouvindo sábado aqui pra mim. Aí o Atush tava falando que ele tá na IBEST, né, no final. E ele falando, né, como a direita tem engajamento. E aí ele falando assim, acho que não sei se eles ganharam no passado ou algo assim. Ele falou, cara, que esse ano o principal adversário deles é a Auriverde, que chegou aí. E não dá pra negar que tem um amplo apoio popular. Não dá pra gente esconder isso. E tá lá, né? E aí tá lá. Assim, no tempo de correr, cara. No tempo de correr. Bolsonaro despertou de norte a sul, leste a oeste. A Tsuga até postou um vídeo lá no Twitter de uma senhora falando, Bolsonaro, acho que eu nunca vou te perdoar. Que antigamente eu não sabia de nada. Vivia a minha vida, sabe? Assim, uma preocupação boba. E agora eu não consigo mais voltar a dormir, né? Eu acordei pra política. Acordei porque se passa no país, uma vez que sua mente abre, ela não volta mais a dormir. Você não esquece mais da polícia, pode até tentar. Você vai passar em um mês, talvez 2, distante. Mas depois você vai voltar a acompanhar num tempo de correr. Ninguém conseguiu fazer isso com o Bolsonaro. E eu acho que a imprensa nunca vai perdoar. A classe política nunca vai perdoar Bolsonaro por isso. Por fazer as pessoas se preocuparem com o destino da nação. E aí a pena é essa, né? Destruir um dos maiores brasileiros que, sei lá, talvez o maior brasileiro que eu vi em vida, né? O que verei em vida. Me pergunto mesmo, será que eu vou ver algum brasileiro mais notável que Bolsonaro? Eu acho que não, viu? De coração mesmo, eu acho que é um ponto fora da curva na história nacional. Na história nacional e na história política brasileira. Mas vamos continuar. Pra gente sair, né, do Lula versus Bolsonaro, né? Lula aí como representante do sistema, da mesma forma que o Fabiano Lano termina falando, né, essa reconfiguração da sociedade, eu acho que a sociedade realmente vem se reconfigurando e estamos entrando numa era, que não é só no Brasil, mas no mundo, que as batalhas deixam de ser entre esquerda e direita para virar a direita versus a turminha liberal. O liberal progressista e o liberal que acelera, né? Que na verdade é a mesma porcaria. Vocês já viram, por exemplo, nas eleições francesas, nas eleições lá de Portugal, quando o partido de centro-direita se uniu ao Partido Socialista para jogar o pessoal do Chega, que é o pessoal do direito, né, para longe. Mas enfim,
Ontem a turma do ICL publicou a matéria, mas como até o presente momento não tem nenhum documento, não tem nenhuma mensagem, não tem nome de ninguém, eu não vou ficar jogando contra, né? Só porque eu não gosto do Ciro Nogueira. Aí eu já trouxe aqui meio que o Ciro Nogueira se defende, mas tá gostoso de ver isso daqui. O Felipe Salgado noticia assim, ó, ex-ministro de Bolsonaro nega ela com PCC e pede apuração imediata. Cara, por que tem que enfiar Bolsonaro em tudo que é canto, né? Por que não dá notícia assim, Ciro Nogueira nega ela? Por que não coloca assim, ó, chefe da maior federação do país, que é a União PP, né? União Progressista. Por que não fala isso? Ele 6 meses de Bolsonaro e mais importante que ele comandar a União Progressista, a maior federação do país. É o Metrópolis, né? Isso porque o Metrópolis é o jornal que mais tem espaço ao contraditório no Brasil, né? Imagine os outros. Aí tá ali. Eu fiz protocolo neste domingo ao Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça. Ciro Nogueira negou qualquer ligação com o PCC e solicitou investigações urgentes pela Polícia Federal. O documento responde a questionamentos do site ICL, contesta relatos atribuídos a uma testemunha que disse à PF que Ciro Nogueira teria recebido dinheiro vivo de integrante da facção. No texto, Ciro Nogueira afirma que essas pessoas jamais estiveram em meu gabinete e que, por jamais ter tido proximidade de qualquer espécie e, portanto, nunca poderia ter advogado em benefício delas, é absolutamente mentirosa a hipótese de favorecimento financeiro. Ciro Nogueira pediu que a PF verifique os acessos à sua sala no Congresso e registros em endereços ligados aos acusados. Solicito à PF que solicite os registros de entrada em meu gabinete no ano citado, em qualquer ano, e que requeira as imagens e os registros de entrada na sede ou nos escritórios dessas pessoas. Ele acrescentou, coloco por meio deste todos os meus sigilos à disposição. Ciro também atacou a publicação que prepara reportagem sobre o caso, classificou o ICL como um site de pistolagem da esquerda, uma espécie de milícia digital. Ciro disse ainda acreditar que o combate ao crime organizado não deve ser usado como perseguição política. Beleza. Agora o ICL trouxe algo a mais do Ciro Nogueira, que isso sim não é um escândalo nesse nível, mas é o que chama muita atenção e mostra como é que funciona no Brasil. Ainda tem isso aqui, ó. A mensagem anexada ao ofício, enviada por um agente do ICL, afirma que a reportagem seria assinada pelo Demore, César Calejão e outros, e relata que Ciro Nogueira teria recebido uma sacola de papelão com uma grande quantidade de dinheiro vivo de Mohamed Hussein Mourad, o primo de Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. Segundo a transcrição, o suposto encontro ocorreu em agosto de 2024 em Brasília e teria relação com fraudes fiscais do setor de combustíveis. Ciro encerrou o ofício dizendo que não será intimidado, tenho minha consciência tranquila e a verdade ao meu lado, quero mais e não menos investigação. Pois bem, o que o ICL trouxe, isso aqui é bem bacaninha, e não é de agora. O Vilimir postou isso aqui ontem, mas você vê aqui a data, né? 2 de abril. Enquanto se discutia isenção de imposto de renda, entre outros assuntos. E aqui você vê como é que a coisa funciona, né? Eles dão destaque para o Ciro, dizendo que não tem como votar contra a isenção de R$5.000. Só que ele está conversando com uma mulher, que não falam que é essa mulher, mas é alguém, né, do mercado. Que está aqui, né? Centrão fala ao mercado. Olha esse diálogo aqui de 15 segundos. E que consta essa proposta, está todo mundo taxado nas acima dos 50 mil, então uma redação. Parlamentar votar contra a isenção para quem ganha R$5.000. Não tem como. Nós temos que ver a questão da compensação. Essa é a modificação, a proposta que nós vamos fazer. E que consta. A mulher fala, o pessoal dá uma risada. E ela quer saber sobre essa questão, né? Como é que vai ser essa taxação? Porque aqui, como é que ela fala certinho? Aqui tá todo mundo taxado nos acima dos R$50.000. Essa é a fala assim como tá transcrita. Todo mundo taxado nos acima dos R$50.000. Você vê como é que funciona no Brasil. Quando você tá puto da vida com Ciro Nogueira, que trabalha contra Bolsonaro, não vejo ele se mover pela anistia, o que é que te sobra? Gritar na rede social. Que, convenhamos, né? Eu não acredito que o Ciro Nogueira use rede social. Deve ter alguém cuidando pra ele, ou no máximo manda pra ele pronto, ele entra pelo celular dele, posta, e ficou por isso mesmo. Só. Nada além disso. Agora, se você é um brasileiro que ganha mais de R$50.000, você tem acesso a se encontrar pessoalmente, a fazer perguntas, e a pessoa te responde.
É assim que funciona o Brasil. O Brasil é o país onde a elite econômica manda na política. E não deveria ser assim. A política, se ela realmente quiser trabalhar em prol da nação, ela tem que chegar e criar algum tipo de estrutura que o poder econômico em nada consiga interferir no poder político. Isso acontece, sei lá, no mundo inteiro? Óbvio que não. Em alguns locais você vai ter graus, né, onde o poder político funciona um pouco mais, funciona um pouco menos, mas por aí você vê como é que funcionam as coisas. Esse aí é o lobby. E isso daí porque na fala, né, gravada, pública com a galera, que você vê que o pessoal tá dando risada. E o que é que não rola nas conversas de gabinete? Não só com o Ciro Nogueira, mas todo mundo aí, todos os senadores do Centrão, todos os políticos do Centrão, os políticos do PT, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, governadores pelo Brasil. É assim que as coisas funcionam, né? Quem manda é quem tem. Quem não tem, quem ganha 2 salários mínimos, que é 90% do povo brasileiro, esse daí tá entregue à própria sorte. Esse é o Brasil do Ciro Nogueira. Falando nele, inclusive, Lauro Jardim, porta-voz do mercado financeiro, disse que aquele último evento aí que teve lá também no BTG, que Ciro Nogueira pergunta pro Tarcísio, né, com a frase que ele tem para deixar aí pro futuro, e o Tarcísio fala do 40 anos em 4, segundo Lauro Jardim, né, diálogo entre Tarcísio e Ciro Nogueira em evento foi combinado. Nada foi improvisado no diálogo entre Tarcísio e Ciro Nogueira. Muito menos a frase de efeito de Tarcísio, de candidato, de que o Brasil no próximo mandato tem que crescer 40 anos em 4. Foi tudo devidamente combinado. Tá bonito de ver, né? Bonito de ver tudo que tá acontecendo. O Tarcísio, nas últimas horas, se movimentou. Foi até curioso, porque tinha uma galera que falava assim, quando você cobra o Tarcísio, a pessoa fala, mas o Tarcísio vai fazer o quê? Uai, na última hora ele tá começando a se movimentar. Matérias falando que vai usar o seu peso como governador para tentar, né, influenciar Hugo Mota, pautar anistia. E aí o senhor Tarcísio falou que o primeiro dado dele é o indulto. E eu tô falando sobre isso no último dia, né? Tava passando pelo Twitter, vejo a Janaina Pascoal, formada em Direito, né, política, vereadora atualmente, falando sobre indulto, dizendo o seguinte, ó, Bolsonaro concedeu a graça individual de Daniel Silveira. E o Supremo reverteu, por entender desvio, apesar da graça ser prerrogativa do presidente. A fim de não lidar com expectativas inalcançáveis, faz necessário lembrar que Daniel Silveira tinha gravado um vídeo. Absurdo, né? Mas um vídeo. No caso de Bolsonaro, muito embora eu não concorde com as imputações, as acusações são de muito maior gravidade. Eu não concordo, mas é muito mais grave que um vídeo. Nesse contexto, não tenho dúvidas de que promessas de graça ou indulto individual são impossíveis de serem cumpridas. Venho dizendo e insisto, a saída para a crise vivida no Estado Supremo. Beleza. Eu não acho que o Supremo vai querer resolver. E aí fica a pergunta. Eu acho que a pergunta a ser feita aí a todo pré-candidato à presidência de 2026. Você já falou que vai dar indulto, anistia e tudo mais. Bom, e aí? Na hora que o Supremo falar que é inconstitucional, você vai fazer o quê? Você vai fugir da pergunta? Você vai fugir da responsabilidade como vai fugir dessa pergunta? Já tem que deixar lá o cara encurralado. Se o cara não quiser responder, você tem que perguntar de novo. Se não quiser pela terceira vez, você para, pede pro cinegrafista mirar em você e fala assim, câmera 3 em mim. Ó, você tá vendo aí, né? A gente tá apertando e o cara não tem envergadura para dar uma resposta como essa. É um covarde. Aí voltamos aí pra entrevista. Tem que deixar isso aqui bem claro. A Janaina Pascoal, acho que ela tá bem certa quando fala, né? A fim de não lidar com expectativas inalcançáveis. Fazer promessa para não cumprir é bem coisa de político, né? Mas tem coisas que são inadmissíveis. Algumas promessas quebradas são inadmissíveis. Aí essa linda classe política, que torce para ver Bolsonaro destruído, segue se movimentando. A turma do Valdemar Duda Lima não para quieta. Segue aí com sua provocaçãozinha contra Carlos Bolsonaro. As chances de Carlos Bolsonaro abrir mão de disputar o Senado por Santa Catarina. Aí tá ali, ó. Desde que a pré-candidatura de Carlos foi anunciada, diversas lideranças do PL passaram a atuar nos bastidores para tentar convencer o vereador a disputar uma vaga no Senado por outro estado. Lideranças do PL defendem que Carlos tem de se eleger senador por São Paulo. Na vaga seria de seu irmão. Tu vê como são as coisas, né? Joga o cara contra o irmão ainda por cima. Aqui é o Duda Lima dando um recado, Eduardo. Cada empurrada que tu der daí contra a gente vai empurrar aqui contra a tua família.
Esse é o Valdemar e o Duda Lima. E em público fica naquela que, não, mas veja bem, veja bem, veja bem. Apesar da ofensiva de integrante do PL, Carlos está irredutível em concorrer a uma vaga de senador por Santa Catarina. Carlos, segundo seus aliados, prefere concorrer ao Senado em uma chapa pura com Carol de Tone e não com o Esperidion Amin, nome definido por Valdemar. Não sei quem Carlos prefere, deixa de preferir, mas olhando o histórico do Carlos, me parece uma pessoa que, enfim, passa longe de ser assim, ó, um tudo ou nada. É porque a gente tá chegando num ponto que tá difícil, né? Tá disposto aí, né, a estender a mão pra turminha do Valdemar. Tá realmente cada dia mais insustentável. Um exemplo é esse daqui, ó. Você deve começar a explicar isso daqui. Diante de tudo que tá acontecendo, o inútil do astronauta já tá se lançando governador. Já tá se lançando governador. Ele é pré-candidato ao governo. Se você quiser um governador, tem um astronauta. Tarcísio aí, candidato, abrindo espaço, ele vem aí. Lá vem um astronauta. Essa é a preocupação da galera. E ele tá feliz porque ele já tá em terceiro lugar. Ele só perde pro Alckmin e pro Ricardo Nunes. Gente, como é que pode uma coisa dessa, bicho? O maluco não fez nada desde que assumiu em 1º de janeiro de 23. Fez nada. Bem que acho que nem assumiu em 1º de janeiro de 23, acho que 1º de fevereiro. Não fez porcaria nenhuma. Agora, no início do ano, ainda se lançou presidente, candidato a presidente do Senado, sabendo que ia perder, só pra lacrar, só pra atrapalhar. E agora tá nessa. E aí? O que é que vocês defendem diante de um caso desse? Reclamar no privado? Que é momento de união? Enquanto o PL persegue Carlos, persegue Eduardo, lava as mãos, até persegue o jeito também, né? Pra me jogar contra. Tá essa galera aí. Cadê a união da direita, que tanto dizem? Um dia as pessoas vão perceber que a união da direita é um dos principais agentes destruidores da direita. Cada vez que você fala união da direita, a direita está sendo destruída. Quem tem um objetivo maior, quem quer ver o grupo andar para frente, já está unido. Quem não está unido é quem joga contra. É quem só tem projeto pessoal, quem só pensa em si, tipo astronauta. Por isso que a direita é desunida, porque é um bando de espertinho. Vamos falar assim, nossa. Então dá vontade de dar uma xingada, mas fala, não, segura. Só vou mostrar a manchete e botei um parágrafo só pra você ver que é sério a manchete. Com surf, futebol e chopadas, o passado nada político de Eduardo Bolsonaro, o He-Man do Rio. Não tem condição, gente, uma coisa como essa. Qual o sentido de uma matéria como essa? O He-Man do Rio de Janeiro. Aí, ao longo da matéria, pega apelido, é o vagão. Vagão seria uma espécie de diminutivo de vagabundo. É o super vagabundo. É o vagão. Essa é a Globo. Essa é a Globo. E se a Globo tá de um lado, eu tô do outro. O que eu vejo aqui, o tratamento da Globo com o Centrão é um, com os liberais é um, mas com a direita mesmo, os apoiadores do Bolsonaro é outro. E a gente tá chegando no impasse, né? Você vê que lá atrás a gente tava disputando com Lula. Agora tá disputando como se fosse uma espécie de primárias, né? Pra saber quem será o candidato, com a centro-direita. Hoje, a disputa é a direita versus a direita. Porque a direita quer se viabilizar para poder disputar. Não é que a direita quer ter votos para levar e tá no segundo turno, não. A direita mesmo tá tentando disputar, mas a centro-direita, trabalhando de mãos dadas com a esquerda, quer tirar a direita da urna pelo tapetão. Esse é o embate. Só que isso não tá acontecendo só no Brasil. Tá acontecendo ao redor de todo mundo. E antes de falar sobre isso, no vídeo de ontem, eu trouxe esse tweet aqui do Olavo. Tem um negócio que acontece comigo. Acho que eu já falei em vídeo, foi para comigo, falo assim, ó, toda vez que eu aprendo uma coisa nova, vejo um nome que eu nunca vi, isso vai reaparecer na minha frente num futuro muito próximo. Foi 24 horas dessa vez. Esse tweet do Olavo, ele falava assim, ó. Vou ler primeiro o que o Cauã falava. Nessa época, né, de 2019, Olavo já tinha seu pensamento mais alinhado ao conservadorismo com um projeto nacionalista. Cauã, você estava, eu acho que mais certo do que você imaginava.
Hoje, possivelmente, seria um aberto nacionalista e certamente seria acusado de duguinista, gente do PCO, caçabista. Ao lado falava assim, ó, a esquerda antigamente era nacionalista. O PTB dos bons tempos do grande Guerreiro Ramos. Eu nunca tinha escutado falar desse cara. É lá quem é Guerreiro Ramos? Agora eu já escutei de novo. Enfim, Guerreiro Ramos teria orgulho em apoiar o Bolsonaro, mas a esquerda de hoje é apenas um imenso barriga de aluguel a serviço das megafortunas internacionais. Só pensam em safadeza e coisa ruim. E desprezam o voto popular. Pois bem. Estava eu ontem assistindo o professor Nil Dorix, ouvindo que, sei lá, o pessoal que tem algum tipo de estudo do outro lado tá comentando, ele fala dos 3 irmãos. E eu comecei a ouvir, né? Comecei a ouvir. Muita coisa eu discordo, outras eu fico prestando atenção. Acho que vocês passam por isso, né? Quando você vê o cara debatendo, você fala, pô, se eu tivesse nesse debate, como eu responderia essa resposta? Tem umas que já vem na boca, né? Falar, se eu tivesse lá falar isso, ia destruir o cara. Aí eu fico lá, né? Um exercício mental o tempo todo. E no meio do bate-papo, o Nil Dorix começa a falar sobre a forma como ele analisa o mundo, as coisas. Ele colocou um prisma bem interessante, como ele lida com o conhecimento. E ele começa a falar de Olavo de Carvalho. E eu falei, mas rapaz, não é que ele realmente leu o Olavo? Ele não tá falando assim de... Porque, sei lá, saiu uma matéria na internet chamando Olavo de Carvalho de astrólogo. E ele começou a reconhecer algumas coisas positivas do Olavo de Carvalho. Eu falei, olha, curioso isso daqui. E ele sai comentando. Mas enfim, vamos aqui ouvir o áudio. Vocês vão entender porque eu grifei aqui o tal do Guerreiro Ramos. E eu vou dando as pausas. É meio longo. Mas tem muita coisa pra gente comentar nisso daqui. Coisas interessantes mesmo. Escute só. Tudo que eu li sobre Trotsky, por exemplo, ou sobre a Revolução Russa e a ascensão do stalinismo, me servem. Mas tudo isso é subsidiário. Eu tenho que entender a cultura brasileira, o desenvolvimento capitalista no Brasil, quem são as... Isso aqui eu estou falando aqui de um sujeito que eu reputo como o maior sociólogo brasileiro, que é Alberto Guerreiro Ramos. Alberto Guerreiro Ramos escreveu um livro, agora está sendo recuperado aí, numa chave de interpretação identitária que eu já denuncio como impostura intelectual. Ele escreveu um livro chamado A Redução Sociológica, cuja tese é o seguinte: todo conhecimento universal é importante, mas ele é subsidiário ao conhecimento da realidade brasileira. Esse é o Guerreiro Ramos. O que é que ele tá falando aqui? Qual era o contexto da discussão? Ele tava falando sobre o que acontece na esquerda hoje em dia, pessoas diferentes, tava falando do debate que teve, não sei se foi do Elia Jabbour com o Machado, ou foi do Jones com o Machado. E ele falando, não, realmente foi um debate, ali não tem quem tá certo e quem tá errado. O Nil Dorix não concorda com nenhum dos dois no final do dia. Você vê, né, como a direita é unida. E aí ele fala o seguinte, foi do Breno Altman com o Machado. O Breno Altman, eu acho que é stalinista, e o outro é trotskista. É um negócio desse aí, né? Pra você ver como são as coisas. Na sua cabeça, comunista. Mas não. Um é um, outro é você fala assim, cara, mas não são comunistas? São, mas discordam entre si. Isso porque, né? Tu já viu aquele papo? Você já viu a esquerda brigar em público? Por isso que a esquerda só ganha porque eles são iguais? Não, tá muito longe disso. Aí, qual é o ponto do Nil Dorix? Ele fala assim, ó, eu escuto tudo isso aí. Li Trotsky. Beleza, bacana. Aprendi algumas coisas. E depois ele vai falar o seguinte, eu também li o Mises, eu li Hayek, eu li a Escola Austríaca, ele é professor de economia. E tem algumas coisas ali que são boas. Ele até reconhece alguns valores. Só que ele fala o seguinte, a grande tese dele, e o que ele cita desse Guerreiro Ramos, que é o cara que o Olavo tá falando, né? Os bons tempos do Guerreiro Ramos, é que nenhum conhecimento que você vai ter é tão importante quanto o conhecimento da realidade brasileira. Isso para mim fez um sentido tão grande na minha cabeça que eu sei explicar. Que é o seguinte, o pessoal fala muito, né? Tem que ler livro, não sei o quê, papapá, pipipi. Eu concordo, realmente tem que ler, tem que estudar. Porque o conteúdo que você vai aprendendo ao longo do tempo, ideias, isso daí te serve, né, como ferramentas para resolver problemas. Por exemplo, você tem uma moto diante de você, um carro, quebrou. Você até sabe como consertar, mas você precisa da ferramenta. Você não vai abrir um parafuso com a mão. Então você tem que ter mais ou menos assim um conhecimento. E aí eu vou pegar o mesmo exemplo para não entender ainda mais. Talvez você nunca abriu, mas acho que você vai compreender que os carros, eles não são apenas diferentes na forma estética por fora e no tamanho. Mesmo na mecânica, eles são diferentes. Os motores são diferentes, mas são motores. Todos são motores a combustão, mas são motores. Mas onde cada peça vai estar, está em um lugar diferente. Como você vai abrir parafusos para chegar em determinados locais é diferente. Tem carro que para fazer um determinado serviço, o cara vai ter que tirar o radiador fora, vai ter que tirar o alternador fora, vai ter que fazer isso. Já tem carro, a mecânica japonesa é ótima disso. Os caras fazem de uma forma, véio, que tudo é fácil de fazer. Os italianos é uma desgraça. O alemão acha que sabe fazer. E igual o japonês não vai ter. Tanto para carro quanto para moto.
Então você vai indo. Ele tá falando isso, cara. No final do dia, todo esse conhecimento, você vê vários livros de economia e tudo mais, o cara tá lá fazendo análise da Áustria, 1930, 40. Irmão, isso não é a realidade do Brasil. Agora, isso te dá ferramentas para você tatear. O que realmente ajuda no final do dia é conhecer a realidade do seu local. O que é a realidade? Conhecer o Brasil. Saber quem é o Lula é mais importante do que conhecer a tese inteira do Marx. Se você sabe quem é o Lula, você realmente conhece o caráter dele, irmão, tu não vai se enganar. Tu não precisa entender a ideia marxista para refutar, né, a fase do Lula comunista. Não, tu não precisa saber assim que o marxismo é algo ruim para tu falar, cara, eu sei que o Lula, a pessoa dele é um cara ruim. Eu sei o que é o PT. Eu sei o que é a Rede Globo. Eu sei o que é a família Mesquita, dona do Estadão. Eu sei o que a família Mesquita fez ao longo da história do Brasil, no golpe de 89, 1930, 32, 64, atualmente, responsável até por criar o termo gabinete do ódio, que ele colocar na praça. Sei quem são os Moreira Salles, sei como é que eles são donos do Nióbio, vamos falar assim. Você sabe como são as coisas, você sabe a realidade brasileira, você sabe quem são os agentes que atuam no Brasil. Essa é a grande tese. Muito mais do que qualquer conhecimento é conhecer sua realidade e conseguir separar as pessoas. O conhecimento real da realidade brasileira. Aí veja o que ele vai continuar falando. E sabe quem fez isso? Trotsky, Lenin. Eles fizeram isso, Mao Tse-tung, Ernesto Guevara, todo. Salvador Allende, Hugo Chávez, os que venceram e os que foram derrotados. Então... Eles fizeram isso. Fizeram o quê? Um estudo profundo da realidade de seus países. Ele vai falando isso antes, né? Os grandes líderes da história, eles tentaram se conectar à história da sua própria nação, para entender como seu povo funciona, como se criou uma espécie de identidade nacional, porque o que já funcionou uma vez tem a tendência de funcionar de novo naquele mesmo território. Estratégias que funcionam no Brasil, às vezes não vão funcionar na China, mas coisas que já funcionam na China uma vez, pode funcionar na China de novo. Então ele fala, cara, é muito importante você conhecer a história do seu povo, a história do seu país. Deixa aqui na cara dele. Não tiver essa adaptação individual para... Não é uma adaptação, eu entendo as teses trotskistas, mas eu vou ver em que medida o Marx, do 18 Brumário, do tomo 1 do Capital, do tomo 3 do Capital, da teoria da mais-valia, como é que ele faz a crítica, em que medida aquilo me auxilia intelectualmente para eu ter uma apreensão completa da dinâmica da Revolução Brasileira. Então tá tudo... Eu não vou lá ler o 18 Brumário, ou a luta de classe na França, ou os cadernos etnológicos de Marx, que não foram publicados em português ainda, para... os cadernos etnológicos, para entender antropologicamente o Brasil. Aquilo me auxilia. Eu tenho que ler os diários índios do Darcy Ribeiro. Quando eu falo para você, gente, isso é um assunto interessante, mas por quê? Porque dá pra gente trazer pra realidade brasileira. É basicamente isso. Eu descobri que o meu interesse não era algo maluco. O cara é um professor. O cara é um professor, realmente toca lá uma cadeira importante lá na UFC, até em Santa Catarina. Manda lá o Carlos Bolsonaro, dá um abraço nele. Traz ele pra tropa. Ele tá comentando sobre isso e ele tá falando, cara, nada do que você lê sobre realidade e tudo mais, ele tá falando até Trotsky, porque ele é marxista, convicto. Ele falou, cara, nada disso vai ser superior para o Darcy Ribeiro, que foi um antropólogo, estudou sobre o Brasil. Estudou sobre a realidade brasileira. Entendeu? As Américas e a civilização. A obra do Darcy e tantos outros. Então, quando eu vou me apropriando disso, desse objeto, tudo que eu ler de outras paragens, de outros autores, e até de inimigos e adversários, como von Mises, percebe? O Hayek, eu pego. Olha só, quando o Olavo de Carvalho apareceu aí, Olavo. Todo mundo ficou, Olavo de Carvalho, etc. E eu disse, primeiro que ele se tornou o filósofo mais conhecido do Brasil. Pegou a filosofia da USP e colocou no canto. Nem Vladimir Safati, nem Mariana Chauí, nem um filósofo extraordinário da USP, que é Cruz Costa, pôde competir. Olavo de Carvalho, devo admitir, se tornou o filósofo mais conhecido do Brasil. Então, isso aqui eu não tenho que discordar. Você vê, cara, assim, eu não vou concordar com tudo que ele fala, mas você consegue ver quando a pessoa tá realmente tentando fazer uma análise. O cara reconhece, pô. Sabe, é o mínimo. Não vem com aquele papo de, era o astrólogo vidente. Meu Deus do céu, velho, sabe? Mas vamos continuar. Fui ler. Ele foi ler o Olavo. O livro dele sobre a fogueira das vaidades lá. E como é que chama? Você vai pegar aí. Que ele disse que redigiu numa noite. Foi assistir uma conferência e não conseguiu dormir até mais. Ele conta a história. Esse é o Nova Era e a Revolução Cultural. Ele diz que uma coisa, ele começa a contar tudo que tá acontecendo, isso e tudo mais. Se eu não me engano, a Nova Revolução Cultural pode estar errado, mas acho que é. Ele sai contando. Bata de um livro. Você lê rápido e esse livro envelheceu bem demais. Minha Nossa Senhora. Aí o Olavo de Carvalho passou a ser um arroz de festa. E eu disse, não, mas ultraliberal, etc. E aí eu disse, vamos ver as raízes do pensamento liberal aqui. E sabe quem eu encontrei? Eu encontrei um grupo organizado por Vélez Rodrigues, professor lá em Minas, e acabou sendo ministro da Educação de Bolsonaro, o primeiro,
Antônio Paim, filósofo da PUC de São Paulo, ultraconservador. Sempre me foge o nome dele. Eu li 3 livros dele. Já vou lembrar aqui. Aí eu fui ver um núcleo pensante dos liberais, que eram os caras que formulavam teoricamente o Olavo de Carvalho. Ele tinha uma base teórica. Paulo Mercadante, que tinha sido do Partido Comunista, escreveu o pensamento conservador no Brasil. Entendeu? Eu fui ver esses caras. Da base do Olavo. O Antônio Paim, ele também tinha sido comunista no passado, estudou até na Rússia, depois volta para o Brasil, realmente liberal. Ele era amigo pessoal do Gilbert Huber, cujo neto me deu aquele documento em primeira mão, né, sobre 1962. E o Antônio Paim, ele participou muito de eventos nos anos 60 e depois, era realmente assim, um cara com ideias. Muita gente aponta ele assim como um dos pais, sei lá, desse conservadorismo meio liberal lá de trás, né? As ideias mesmo assim. Obviamente que na visão um marxista assumido, ele coloca lá como ultraliberal, né? Quando coloca assim, o termo ultraliberal, acho que já se perde no debate. Mas veja qual é o ponto dele. Primeiro, antes de tudo, Nildo Rix, ele está fazendo exatamente o que o Olavo disse. Aprenda a rastrear as origens das ideias. Não tem uma pessoa que não conheceu minimamente o que o Olavo de Carvalho falava, que nunca se deparou com ele falando sobre isso. Cara, rastreia, tenta entender. Ninguém pensa o que pensa do nada. E Olavo nunca quis ser pai de nada. Ele é pai de algumas teses dele, acabou. Ele sempre, mas você pega o cara dele, tá citando aí 1001 coisas. Ele realmente, ele é filósofo, né? Ele não é um chefe, ele não mexe de economia, ele não é um oráculo do mundo. Aí o que ele vai falar? Toda a base teórica e filosófica. Aí eu fui ver isso aqui. Aí eu disse, não, esse aí é o garoto propaganda. Entendeu? O que todo idiota deve ser, todas essas coisas que literatura... Só que atrás tinha um lastro. O Biratã Borges de Macedo. O quarto. Paulo Mercadante, Biratã Borges de Macedo, Vélez Rodrigues e Paulo Paim, que acabou de morrer agora, aí, uns 3 anos. E aí fui revirar isso, ver todas as cartadas deles, teóricas. Digo, olha só isso aqui, cara. Revisando teses teóricas. Sabe o que eles mergulharam? Profundamente na história nacional. Quando eu fui ver, quando nomearam Vélez Rodrigues e dá um ambiente universitário, tá muito pobretão, pouco curioso intelectualmente. Você vê que o cara reconhece, fala, caraca, bicho. O que ele tá falando não tá em tudo errado. Ele fala assim, a literatura do aeroporto, que é livro rápido. Até porque o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota não é um livro de Olavo. São pequenos textos de Olavo que foram publicados ao longo dos anos em jornais, que juntaram esses textos por capítulos, coisas que estão falando mais ou menos do mesmo tema, e tá lá. É coisa de jornal, realmente ali. Você botou umas coisinhas e vai, são coisas, mas você vê que mesmo por trás de algo simples, né, bate-papo de jornal, mesmo artigo de jornal, ele conseguiu arrastar, cara, essas ideias é que ela tem um lastro maior. Tá amparada em algo maior. Aí continua ouvindo. Pouco rigoroso. Quando nomearam o Vélez Rodrigues, Bolsonaro nomeou o Vélez Rodrigues, sabe o que eu fiz? Eu fui lá e disse, quem é o sujeito? Aí começaram a dizer, é um colombiano. Eu falei, não, é naturalizado, esse não é o problema. Não, eu fui ver. Sabe o que ele escreveu? Ele escreveu sobre o pensamento nacional brasileiro. Ele foi estudar Júlio de Castilhos e o positivismo no Rio Grande do Sul. Aí eu me deparo que a direita estuda a história nacional, conhece as tendências, e a esquerdinha liberal fica divulgando aqui Angela Davis e quinquilharias liberais de quinta categoria. A direita brasileira, não é essa daí, os malucos, a tropa intergaláctica, que é a maior parte dos malucos. Mas, cara, olha essa turma lá. Os caras realmente estavam tentando compreender a história brasileira. Como chegamos até aqui? Isso realmente é sério. O Vélez, ele acabou por assumir, em um determinado momento, uma revista que era do IPES. Era do IPES, depois estudos, não sei o que lá, e que era ligado ao IPES, depois o IPES não fechou há um tempo, né? Ficou lá. Aí foi, não tinha a mesma configuração que tinha nos anos 60, mas continuou tendo. Então, era realmente esse negócio denso. Não era qualquer coisa. Aí veja qual o diagnóstico que ele vai ter. Do Partido Democrata. Aí eu digo, esses caras mergulharam fundo na história nacional. E eles decidiram, lá nos anos 80, sabe o que eles decidiram? Que eles tinham que dar pau nos tucanos. Olha o que é. Eles fizeram o seguinte, unificou PFL e PSDB. Lembra? Lembro demais. Isso. PFL e PSDB. Eles fizeram uma aliança. Sabe o que eles fizeram? Eles foram para dentro do Instituto Liberal, o Instituto Tancredo Neves. E lá dentro, numa aliança com o PSDB, eles começaram a descer a lenha na social-democracia, dizer como ela fracassou. O Vélez Rodrigues tem um livro inteiro mostrando a miséria de Keynes. Na linha de quem? De von Mises e Hayek. Eles traduziram aqui. Então fizeram uma operação intelectual, ideológica e política muito bem feita, dizendo o seguinte, nós temos que acabar com a esquerda aqui. O que era a esquerda para eles? O PSDB. E disseram, escuta, esses tucanos e o petismo não representam uma alternativa. Nós vamos para uma proposta ultraliberal. Partido Novo, tudo isso que está aí, MBL, etc., é tudo filho dessa operação. Olha aí. Um grupinho que se reunia em São Paulo, financiado por um empresário capixaba, e a favor das classes. Não é que é uma articulação, uma conspiração. Eles conspiravam, mas só que eles conspiravam com a história, dizendo que isso aqui vai esgotar. E os interesses do liberalismo não podem ser representados nem pelo PT, nem pelo PSDB. Nós vamos representar. Em 2018 apareceu. Ele coloca como interesse do liberalismo, né? Eu acho que o diagnóstico não é totalmente esse. É o interesse de alguma classe que não está satisfeita com a composição de Brasil. Mas veja um cara de esquerda, professor, marxista assumido, falando, cara, o fato dessas pessoas terem se unido lá atrás
a entender o Brasil verdadeiramente, sabe? Na sua magnitude. Não olhar de maluco. Não, olhar, sabe? Sem rótulos. Olhando mesmo o que aconteceu. Sabe? Se embriagando com a história nacional. Foi lá, fez, foi fazendo um negócio organizado. Que quando chega, vai lá e pá, tem um estalo. Mas só circulou um vídeo. O Yuri Vieira. O Yuri Vieira, eu trouxe um recorte do dia aqui do Olavo, 2006. Foi os bate-papos do Yuri. Aí o Laudelino tá lá com a Ana dos Santos. Saiu de fora para os Estados Unidos. Aí o Laudelino tá falando de efeito borboleta. Uma coisa, vai crescendo. Ele fala que quando o Yuri Vieira, o Olavo teve a ideia, que disso daí teve Trout Speak. No meio do Trout Speak teve a ideia de fazer um seminário. Daqui a pouco virou o Coffee. E isso daí, a partir de 2006, a coisa foi crescendo. Quando chega nas manifestações de 2013, que o povo vai pra rua segurando cartaz, Olavo tem razão, isso já é consequência de diversas coisas que foram acontecendo lá atrás. Mas que tudo isso aconteceu com base no que também? Cara, e um estudo minimamente sério, sólido, levando em consideração a realidade brasileira. Aí você vê coisas como essa do Olavo de Carvalho. Tu vai pra rede social hoje, tu vê Silvio Grimaldo, que até ajudou o Olavo a botar o Trout Speak de pé. O cara parece que tomou um chifre de Bolsonaro. Não sei se tem alguém que odeia mais Bolsonaro na direita do que Silvio Grimaldo. Só foi desejar abertamente a morte de Bolsonaro. Eu falei assim, cara, o que aconteceu contigo, cara? Tá maluco, mano? Tá doidão? O que é que tá pegando? Eu tô falando porque os caras só ressuscitam Olavo pra bater em Bolsonaro. Não tem nada do Coroa pra colocar na pista. Nada interessante. Se não for ligado à política e literatura. Sabe? Coisa assim da própria vida do ser humano. Questões filosóficas. Sabe? Falam como o Olavo via o eu bibliográfico, social, né? O social, era o bibliográfico, social, o do presente, que eu esqueci o nome, presencial e a alma, que ele coloca lá, o curso dele. Assim, não dá pra você colocar na pista. E o Olavo tá ali falando, cara, ó. Pra o Olavo falar isso, o PTB dos bons tempos do grande guerreiro Ramos. Quando tu vê o Olavo falando isso, e quando tu vê um cara de esquerda falando, cara, por trás dessas ideias do Olavo tinha muita coisa, muito estudo, coisa densa sobre a história nacional. Gente, o caminho é meio que o mesmo, sabe? Só tem um. É botar a bunda na cadeira, ler, estudar, começar a construir verdadeiramente um projeto sólido no Brasil. E esse projeto sólido, ele não vai ser construído pela sem-direita. A sem-direita é basicamente o retorno do tucanato. Ele até tá falando, o PSDB se uniu com o PFL. O PFL se uniu hoje, né, com o PP do União Brasil, que é a mesma porcaria no final do dia. É a turma do Ciro Nogueira, do Rueda, que quer placar um governador democrático. Aí, fazendo o exercício que ele diz, olhar lá pra fora pra servir de algo subsidiário, né? Mas que o ponto central é a realidade brasileira. Tu olha pra isso daqui, vendo que os movimentos que acontecem lá fora têm uma tendência a se replicar no Brasil. Conselho do Reino Unido oferece apoio emocional a funcionários desconfortados ao ver a bandeira nacional. O que não já aconteceu no Brasil? Queriam fazer a camisa da seleção brasileira vermelha. A esquerda tem vergonha da bandeira do Brasil. Ela caiu nas mãos da direita, só vocês gostam. Qual é a movimentação da direita que não tem bandeiras? Se tem alguém que sabe, né, valorizar a bandeira do seu país, é a direita brasileira. Ficou fora de ordem. Olha isso aqui, o que está acontecendo ao redor do mundo. Irlanda, Alemanha, França, Polônia, Reino Unido, Austrália, Espanha, Áustria. O pessoal publicou isso agora, né? Tá chamando a atenção nas redes sociais. São esses movimentos nacionais, um foco nacional, soberania nacional, patriotas, nacionalistas, que estão indo por todos os lados. Aí, o Wall Street Journal publica esta matéria. Partidos populistas, olha o termo, populistas de direita, lideram pesquisas nas maiores economias da Europa. Não são partidos liberais de direita, liberal, conservador, populista. O populista nunca é liberal, né? Me diz aí uma medida populista que é uma medida liberal? Não tem. Não tem. E ao longo da matéria ele vai te falar o seguinte, né? Pela primeira vez, os partidos populistas ou de extrema direita estão liderando no Reino Unido, na França, Alemanha. Isso pode provocar uma turbulência política nos três países. O Wall Street Journal, Wall Street, né, seria jornal da Faria Lima. Wall Street é a Faria Lima dele, né? Você vê a Faria Lima tá preocupada. A Faria Lima internacional. É significativo. Líderes dos três países estão às voltas com a extrema-direita ascendente que parece estar à beira do poder, a menos que os políticos consigam lidar com o que está alimentando a ascensão, que é a imigração e o custo de vida. Custo de vida é ou não é um problema no Brasil? O partido anti-imigração francês, Rally Nacional, tem mantido a liderança consistente, que é o do Jordan Bardella. É o partido da Le Pen. No Reino Unido,
liderado pelo Nigel Farage, cresceu nos últimos 6 meses. Aí, abre aqui, eu nem coloquei aqui, mas... Cadê, senhor? Tá aqui aberto ainda? Não, tá aberto não. Deixa eu abrir aqui. No vídeo ontem também. Estávamos ou não falando do Nigel Farage no vídeo ontem. Ô, porcaria. Aqui, ó. Cadê? A gente falava dele num contexto que eu puxava pra criticar o Ciro Gomes. Com um programa populista. Não é? Direita populista. Populista e antiglobalista estilo Nigel Farage ou Trump. O Ciro Gomes poderia ter sido presidente. Preferiu esvaziar o próprio nacionalismo afagando a esquerda vendida. A direita tomou a pauta para si. Enfim. O Farage cresceu nos últimos 6 meses e agora está confortavelmente à frente nas pesquisas de opinião do Partido Trabalhista no poder e dos conservadores. Os conservadores... sem direita, né? Ciro Nogueira. O duopólio político que dominou a política britânica no último século. PT e PSDB. Na Alemanha, o partido de extrema-direita tem disputado espaço com a União Democrática Cristã, um partido de centro-direita. O mundo caminha para isso. Aquela esquerda antiga, marxista, comunista, ela não existe mais. Ela não existe mais. Uma galera que tem um pensamento mais ou menos assim, só tem um caminho de ainda conseguir brilhar. É fazer o que o Kennedy fez lá nos Estados Unidos, que era um cara mais à esquerda, e aí falou, irmão, vocês são tudo vendido, eu vou colar com o Trump. Coloca a América em primeiro lugar. Vai lá. É a única forma que tem. E o que se tornou a batalha lá? O Biden é um comunista no frio dos ovos? Não. É o cara do Deep State, é o cara dos bilionários. É o cara do estamento burocrático. É a figura do Ratinho Júnior, o Caiado do Zema, o Tarcísio também. Posso, meu favor. Vocês conseguem enxergar algum deles como uma força antissistema? Gente, só tem o caminho. Por isso, irmão, é Jair Messias Bolsonaro. E se não for Bolsonaro, é Eduardo. Eles podem tentar fazer o que for, perseguir, destruir, maledicência, fake news, desinformação. Não tem por onde correr. Não tem por onde correr. Como diz lá o Fabelão no Estadão, Bolsonaro não vai perder apoio. Tá todo mundo vendo essa inquisição que tá acontecendo. O futuro é nosso. Uma hora essa galera aí vai ter que sair da política, até pela idade que eles estão. E a gente tá aí na pista. Não tem como todo mal durar para sempre. É impossível. Uma hora essa sacanagem vai cair por terra. Enfim, eu tô realmente convicto que o caminho é esse. É buscar entender a história do nosso país, conhecer os agentes que criaram o estado das coisas que nós vivemos, entender como deram um golpe no Império, como essas pessoas continuaram no poder na República Velha, o que aconteceu em 1930, verdadeiramente, fora dos rótulos e de explicações simplistas sobre o que foi a Era Vargas, entender bem o que foi que aconteceu. Para além da ditadura, o que é que teve? Para além das medidas autoritárias, para além da censura, teve o que mais? Que até o Olavo já apontou algumas coisas, né? Que, enfim, coisas boas que aconteceram na época. O que aconteceu na época? Ninguém passa 15 anos no poder assim e com apelo popular do nada. 15 anos no poder tem que passa, com apoio do Supremo, inclusive, né? Mas odiado pelo público. O que aconteceu na época, o povo gostar? Aí depois, né? A República Popular, Celino, João, o que aconteceu naquela época? O regime militar, o que realmente aconteceu? E olhar. Porque nossa era a gente está entendendo muito bem quem são as pessoas, quem presta e quem não presta. Basta agora a gente começar a realmente organizar e montar algo mais sólido. Porque algo sólido é duradouro. Assim como o Bolsonaro está aí, já deixou, né, em vida um legado inestimável. Bolsonaro é aquela típica pessoa, graças a Deus, não precisou ir embora para o pessoal aprender a valorizar, né? Porque o brasileiro tem dessas também, só valoriza quando vai embora. Quando tá vivo, ninguém liga. Bolsonaro já conseguiu isso em vida. Olavo também dizia isso, né? Que ele já era a pessoa mais feliz do mundo, que ele conseguiu ser reconhecido ainda em vida como filósofo. Ele falou isso daí já várias vezes, mas que ele foi com sensação de dever cumprido. Então tá aí, pô, não tem outro caminho. O caminho é esse. É realmente assim, dar uma escanteada aí nos malucos que a gente vê para um lado e para o outro e trabalhar, trabalho sério, entender o que está acontecendo, se politizar, ter uma militância mais organizada, vir aí em 2026, eleger aquela bancada que a gente vai reclamar deles, vir a eleição de 28, eleger prefeito, vereador de 2030, 32, 34, a luta não para, né? Política, é sempre caminhando para tentar se aproximar do país que a gente quer. E por isso que tem que saber, né? Que país vocês querem construir.
Porque do que eu olho, da insatisfação popular e dos nomes aí colocados no tabuleiro, se não for Jair, já era. Eu fico por aqui. Esse recorte tá lá no perfil oficial do Atlas, se tu quiser assistir, mas nem sei se tu vai querer ver, porque sem um contexto mais, às vezes não faz tanto sentido assim, né? Mas é isso. Fica aquele grande beijo e abraço. Lembre de votar em mim na Ibest, link tá aqui na descrição, primeiro link. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no meu do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, que fechou o mês ontem, né? Não consegui ter tempo de gravar o Corrida Vaza Toga, mas tá bem organizadinho. Talvez eu solte no final de semana que vem, que até ser mais matéria nas últimas horas. E a gente fala sobre isso. Valeu, vejo vocês amanhã. Fui!